Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje vamos falar sobre biomas brasileiros, sobre ecossistemas brasileiros, ok? Antes de falar dos biomas em si, né, dos biomas brasileiros, das classificações, vamos relembrar um pouquinho aí, vamos entender o que são biomas, né? Então, em uma escala global, é a maior comunidade terrestre ou unidade ecossistêmica que a gente possui. Podem ser caracterizadas como regiões heterogêneas, onde se integram diversos fatores, sendo os principais a vegetação, o clima e os solos. Em outras palavras, podemos dizer que os biomas são regiões específicas ao longo do globo terrestre que apresentam a fauna e a flora específica decorrente de climas, temperaturas, solos específicos. Né? Esses fatores que se interagem apresentam uma especificidade entre si, certo? Então isso é o que é bioma. No território brasileiro, nós podemos destacar 6 biomas, certo? Formando o nosso Brasil, com um mapa amostra. Temos aí o bioma Amazônia, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e Pampa. Né? Cada um, apesar de estarem no mesmo território, né, no território brasileiro, mas vão apresentar alguns limites, né? E dentro desses limites vão ter aí suas especificidades, tanto de clima, quanto de temperatura, quanto de fauna, quanto de flora. Tá? E a gente pode iniciar falando aí sobre o bioma, a floresta amazônica, certo? O bioma Amazônia. Então, a floresta amazônica, certo? É um bioma aí que compreende esse grupo de estados como o mapa mostra, como Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso, Rondônia, parte de Tocantins ali, parte do Maranhão, certo? É o maior bioma do território brasileiro e está dentro do grupo aí de florestas tropicais, tá? Então a gente vai ter aí temperaturas elevadas com uma média de 25 graus Celsius ao longo do ano, chovendo em sua maior parte do tempo, né? Um bioma bem chuvoso, e a gente vai encontrar aí formando a flora desse bioma uma vegetação muito alta, né? Árvores aí de grande porte. E essas árvores de grande porte vão formar, na sua grande maioria, um dossel, o topo aí bem fechado. E isso dificulta o desenvolvimento de plantas de pequeno porte, como algumas ervas e arbustos. Então, devido a esse dossel bem fechado que a floresta amazônica vai apresentar, a gente vai ter o desenvolvimento constante de plantas epífitas. O que são plantas epífitas? Aquelas que vivem em cima de outras plantas, né? São plantas inquilinas. Por quê? O quanto mais alto essa planta ela se desenvolve, mais chances ela tem de ter contato com a luz solar. E a gente sabe que a importância da luz que a luz solar apresenta para os vegetais dentro do processo de fotossíntese. Então, se não tiver luz solar, a fotossíntese não acontece. Né? Então, a grandiosidade das árvores, o dossel fechado, a copa das árvores fechadas, desenvolveu essa necessidade de plantas epífitas para conseguirem sobreviver, certo? E a gente vê aí um bioma que tem sofrido bastante devido à ação antrópica, né? Então, que vai desde aí queimadas, a extração ilegal de vegetais, a extração ilegal de minerais também, porque para se chegar no mineral é preciso retirar toda a cobertura vegetal, né? O desenvolvimento da agropecuária, que também, para ser implantada, vai ser preciso um desmatamento inicial. Então, são fatores que o homem vem destruindo na floresta amazônica que vem se tornando cada vez mais complicado para o bioma se recuperar. Tá? Então, é um bioma que pede socorro,
certo? E que a gente precisa estar atento a esse chamado, né? Porque é um bioma que é responsável também por uma boa parte da liberação de oxigênio na atmosfera. A gente sabe que os vegetais, assim como as algas lá nos oceanos, tem uma grande parcela, né, digamos assim, na liberação de oxigênio para a atmosfera. Oxigênio esse que a gente precisa para sobreviver, certo? Com relação ao nosso próximo bioma, que é o cerrado, a gente vai ter aí um bioma que apresenta aí suas características semelhantes à savana. Ocupa uma grande área da região central do Brasil, e apresenta seus limites aí com a floresta amazônica, a caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Geralmente, o bioma cerrado, a região do cerrado, ele vai apresentar duas estações bem delimitadas, bem demarcadas ao longo do ano, que vai ser uma estação chuvosa e outra estação seca. E suas temperaturas médias, elas variam aí de 24 a 27 graus Celsius. Uma característica bem peculiar desse bioma está em relação ao seu solo. É um solo seco, certo? É um solo arenoso e é um solo em geral ácido. Por isso que a gente não vai encontrar uma grande diversidade de vegetais sobrevivendo nesse bioma, por conta da acidez desse solo. Os vegetais que se desenvolvem são vegetais, digamos que, fortes, né, digamos assim, especialistas nesse tipo de solo. Tá? Então a gente vai encontrar vegetais com um grande distanciamento uns dos outros, quando a gente compara com a floresta amazônica, que é para eles terem uma maior chance aí de capturar alimentos, de capturar água, de retirar nutrientes, na realidade, do solo, já que é um solo aí que vai ser pobre tanto em água quanto em nutrientes, certo? Além da sua acidez, de outro fator aí prejudicial, digamos assim, para o desenvolvimento vegetal. Dando continuidade, nosso próximo bioma vai ser a Caatinga. Eita, passou direto. Aqui. A Caatinga, né? Bioma aí localizado no Nordeste brasileiro, certo? Bioma que é visto muitas vezes com um certo preconceito de ser apenas um bioma seco, certo? Mas, como a gente pode ver nessas duas imagens, a gente tem duas imagens de Caatinga. Então a gente tem um período seco aí onde realmente as árvores, as folhas, elas caem, elas secam, né? Mas a gente também tem o desenvolvimento aí de vegetação verde, um cenário muito bonito em períodos chuvosos. Né? Por ser um cenário, por ser um bioma que apresenta uma predominância da estação seca, a gente vai encontrar fortemente as plantas xerófilas. E o que são essas plantas xerófilas? São plantas que apresentam especialização para o desenvolvimento em ambientes secos. Né? Plantas xerófilas, plantas cactáceas, são aquelas plantas que perdem suas folhas para evitar a perca de água e desenvolvem os espinhos no lugar dessas folhas. E além disso, vão conseguir armazenar água dentro dos seus caules, vão apresentar caules suculentos. Certo? Então, a gente vai encontrar fortemente essas plantas garantindo uma sobrevivência sua sobrevivência no ambiente seco devido às suas especializações. E também vão servir de alimento, vão garantir a sobrevivência de alguns animais, por poder armazenar essa água, certo? Outro bioma que tem sofrido bastante ao longo dos anos, muitas vezes silenciosamente, é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela também faz parte do bioma aí, dentro do grupo de floresta tropical, certo? É o bioma mais diverso do território brasileiro. Quando a gente fala de bioma mais diverso, a gente está falando de diversidade de vida, diferentes espécies vegetais, diferentes espécies animais. E também é o bioma que vem sendo mais devastado. Né? Se a gente pudesse comparar, ter dois mapas,
um mapa com o estágio inicial, digamos assim, de desenvolvimento da Mata Atlântica, e um mapa atual da Mata Atlântica, a gente veria a grande devastação que esse bioma ele vem sofrendo. Né? Então, a grande área devastada, estima-se aí que apenas 12,5% de Mata Atlântica original, né, exista hoje, certo? Pela mesma questão, extração de vegetais, extração ilegal de minerais, extração de animais, caça predatória. Então, são todos os processos que vêm acontecendo dia após dia, certo? E que vem trazendo uma resposta aí do bioma, mas que muitas vezes o ser humano ele não se preocupa. Né? Então o bioma ele vem sofrendo silenciosamente, certo? A ação humana. O outro bioma que a gente encontra no nosso território brasileiro é o Pantanal, certo? Bioma aí localizado no Mato Grosso, certo? Mato Grosso do Sul. Apresenta uma temperatura média variando aí entre 21 e 30 graus Celsius e com um clima tropical. Né? A divisão das estações ela vai obedecer o regime de chuvas. A gente tem uma vegetação, uma estação seca, que vai ocorrer entre junho e setembro. Vai ter o período da enchente, que acontece entre outubro e dezembro. E a cheia que vai de janeiro até março, e a vazante que dura de abril a maio. Então a gente vai ter esses quatro períodos, né, essas 4 estações, dentro do bioma Pantanal. A seca, a enchente, a cheia e a vazante. Né, e que atualmente, como a imagem mostra aí, vem sofrendo bastante com as queimadas. A gente tem essa segunda imagem, essa imagem no canto inferior direito da tela, que mostra cenários atuais que o Pantanal ele vem sofrendo. Então, devastação vegetal, consequentemente, a desapropriação de terra de muitos animais, morte de muitos animais, certo? Um bioma que também pede socorro, grita por socorro atualmente, certo? E o nosso próximo bioma aí que se encontra lá no sul do nosso território é o bioma Pampa, certo? Um bioma que está aí associado a campos, certo? Apresenta um relevo plano e extenso. Então, por essa característica do relevo, a gente considera o bioma Pampa como um bioma associado aí a campos, certo? As temperaturas elas variam de acordo com a estação. Geralmente, certo, apresentam uma média aí de 15 graus Celsius ao longo do ano. E o índice pluviométrico variando entre 650 milímetros a 1.200 milímetros. Certo? Então, é um bioma muito utilizado, certo, para a criação de gado. É um bioma, porque a vegetação, ela favorece isso, né, esses campos, o desenvolvimento de ervas, de gramíneas, certo? Que daí garante o desenvolvimento pecuário, a criação de gado com maior eficiência, certo? Então, pessoal, essa foi a aula sobre biomas brasileiros, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, caso tenha ficado alguma dúvida, é só entrar em contato, tá? É só sinalizar aí que a gente está disponível para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Então, forte abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.